Então, muito boa tarde, sou Henrique Caetano, nasci a 28 de janeiro de 1988, tenho, portanto, 34 anos, sou natural da freguesia de Ribeira de Fraguas, da qual Vilarinho de São Roque pertence e da qual eu agora tenho o privilégio de ser presidente da Junta de Freguesia. Portanto, além disso, sou enfermeiro, também exerço a minha atividade profissional nessa área, portanto, é um bocadinho, de uma forma sumária, é um bocadinho isto. E os seus pais são daqui? Os meus pais também são de cá, portanto, naturais de cá, quando digo daqui, da freguesia, também são naturais de cá, portanto, nasci cá, cresci cá, vivo cá. Sim, portanto, sempre que foi possível, até ao ensino secundário, portanto, sempre aqui, tanto pela freguesia como pelo concelho. Depois, para a licenciatura, estudei em Coimbra. Mas para fazer o primeiro ciclo, conseguiu fazer aqui na freguesia ou teve que ir para outro? E depois no secundário é que foi para fora? Sim, ainda tive o privilégio de haver uma escola primária quase por localidade, algo que neste momento não se verifica, mas ainda tive esse privilégio de estudar nesse momento, contexto. Para o primeiro ciclo, como é que isso acontece aqui na freguesia? Sim, neste momento temos um estabelecimento de ensino escolar direcionado para o ensino básico, com 2 jardins de infância e um estabelecimento primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. São as únicas valências que temos na freguesia neste momento. E depois quem quer continuar tem que sair, vai para onde? Sim. Portanto, há depois essa continuidade depois é oferecida a nível municipal, tanto aqui no agrupamento de escolas da Branca como no agrupamento de escolas da Albergaria Velha, ou eventualmente se a opção for sair do município, mas a nível municipal são essas as opções que existem. Portanto, isto sensivelmente perto, já falar de estabelecimentos escolares que ficam aqui a rondar os 10 km aproximadamente. São essas as opções que existem para os residentes na freguesia. Quem é que assegura essa mobilidade? Para os estabelecimentos escolares da freguesia existe um serviço de transporte específico em que qualquer pessoa que tenha necessidade de utilizar esse serviço poderá utilizá-lo, fazendo uma requisição prévia do serviço. Portanto, é um serviço que é facultado pelo município de Albergaria Velha, em articulação com uma IPSS local, que é a Sediara, que fornece esse tipo de apoio na mobilidade das crianças. Para fora da freguesia, existem os transportes públicos normais, que asseguram esse transporte. Quando sai e quando volta, quais são certamente notou diferenças, não é? Formas de viver, formas de estar, festas, formas de ocupar Quais são as principais diferenças que notou? Honestamente não tenho nenhuma, porque eu sinto que nunca saí. Portanto, sempre continuei muito ligado aqui à localidade, pronto, em especial ao local onde eu nasci. Sempre continuei com uma ligação muito forte, tanto familiar como todas as amizades. Portanto, há esse culto aqui também entre a nossa população. Portanto, somos muito unidos, muito bairristas, muito próximos. Portanto, e são valores que nós levamos para a vida. Não, portanto, eu sinto que nunca saí. Eu vinha sempre cá, todos os fins de semana, salvo rara exceção. Portanto, sempre fui acompanhando o desenvolvimento da população, dos lugares. É evidente que há alterações significativas ao longo dos últimos anos, essencialmente pela diminuição do número de jovens a residir. Portanto, há aqui um momento de transição que é fundamental, que é exatamente esta procura de um ensino mais especializado, em que os jovens acabam por sair e depois muitos deles já não voltam, porque também a oferta a nível de emprego. Não há uma oferta muito qualificada aqui para o emprego na nossa freguesia. Portanto, muitos jovens acabam por já não voltar, embora tenhamos um fenómeno agora em que, mais tarde, todos têm esse gosto de querer voltar. Quando digo mais tarde, por volta dos 40, 50 anos, temos muitos casais agora a regressarem para habitar cá. Mas regressam porque mudaram de vida? Por gosto. Porque continuam a trabalhar fora, mas decidiram viver aqui. Sim. E isso tem dado aqui alguma... revitalizou aqui a freguesia de alguma maneira? Ou... Não digo revitalizar, mas permite manter vivo muitas tradições, muitas formas de estar, porque acaba por ser uma forma de viver diferente, uma forma de viver afastada das cidades, é verdade. Muitas das vezes há aquela ideia de que pode-nos faltar os serviços essenciais, mas não faltam. Portanto, as pessoas moldaram-se e habituaram-se a aceder a esses serviços essenciais de uma forma diferente, mas têm esse acesso. Portanto, não considero tanto revitalizar, considero sim preencher mais a freguesia, e eu falo sempre em nome da freguesia, embora Vilarinho de São Roque também seja um grande exemplo dessa diminuição de população jovem. E em que todos os casais, como é evidente, que neste momento tomem esta decisão de por cá ficar, são muito bem-vindos da nossa parte,
porque efetivamente fazem cá muita falta. E quais são os principais desafios aqui deste território, desta freguesia, por exemplo? É difícil. Eu costumo, quando falo em desafios, falo evidentemente de desafios que eu vejo para a junta de freguesia. Acho que desde logo temos um desafio grande, que é a proximidade com as pessoas. As pessoas não têm a expectativa de nós produzirmos grandes obras, portanto, é um facto, também uma preocupação nossa e tentamos, sempre possível, também estar atentos a essa vertente, mas acima de tudo acho que o grande desafio é estar próximo das pessoas, perceber as necessidades reais das pessoas e canalizar as nossas atenções para aí. Neste momento, se calhar, o grande desafio é aqui a oferta a nível de cuidados de saúde. Portanto, existe aqui um conjunto de reformulações a nível de Sistema Nacional de Saúde que acabam por ser bastante prejudiciais para a nossa população e é algo a que nós estamos bastante atentos neste momento, tentando chamar novos serviços, novas dinâmicas para a freguesia, para que realmente se possa dar essa resposta à população, que por si só também vai crescendo cada vez mais dessas necessidades. Uma das necessidades é pela população estar envelhecida, mas é uma necessidade que é agravada pela diminuição da oferta dos cuidados de saúde existentes neste momento. Portanto, temos uma extensão de saúde que neste momento, em virtude de uma baixa médica, do nosso médico de família de longa data, portanto, que está encerrado e como tal só isto por si só já altera aqui muitas dinâmicas da freguesia e da população que necessita desses cuidados. Como é que era, quais são as memórias que tem desse período, que histórias é que pode contar? Como é que se vivia na aldeia nessa altura? Considero que era diferente. Tenho memórias de uma infância feliz, mas de uma infância vivida com muita liberdade, que acho que é algo que nós também, por fruto da evolução das coisas, fomos perdendo e nas aldeias também vamos mantendo, mas já de uma forma mais regrada. Mas a principal ideia que eu tenho de crescer neste contexto é exatamente esse contexto de liberdade, das crianças poderem andar na rua, de poderem ir a pé para uma escola, de poderem jogar futebol numa estrada, que é algo que nós em dia hoje achamos completamente impensável, mas que fazia parte do nosso dia-a-dia de uma forma muito natural. E isto, de certa forma, dava uma alegria especial à infância. Os seus pais sempre viveram aqui ou emigraram em algum momento? Sempre viveram cá, com a particularidade que têm um cafezinho aqui local, que também sempre me incentivou a esta proximidade com as pessoas, porque eu acabei por crescer nesse café, portanto, nasci lá, morei lá durante algum tempo e como tal fazia também do café a minha habitação e acabava por ter uma proximidade grande com a população toda que lá passava para tomar o seu cafezinho, para ver o seu copinho, acabava por ter acabava e continua a ter essa proximidade. Ainda tem o café? Sim. Porque o voltar ou regressar, não é? No seu caso, é motivado. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? O que é esta aldeia? O que é não é aldeia? É motivado por duas coisas. Uma que nos faz tomar decisões muito engraçadas, que é as paixões. E a motivação foi essa, portanto, a motivação inicial. Portanto, eu estudei em Coimbra, fiquei a trabalhar em Coimbra e na altura optei por, mesmo trabalhando em Coimbra, morar cá. Portanto, isto era um desafio diário, ir para Coimbra todos os dias. Esta opção foi tomada porque na altura a minha namorada também ia de cá e como tal, isso justificava a ida e a volta diária. E associado a isso, a qualidade de vida, que eu continuo a acreditar que temos muito mais qualidade de vida neste meio e já tive a experiência também de morar num contexto mais citadino, tive essa experiência durante 5, 6 anos e não troco esta por nenhuma. A qualidade de vida que aqui temos, é verdade que podemos estar distantes de alguns centros onde dizemos que tudo acontece, mas todo o resto compensa essa distância. A Junta de Freguesia surge aos meus 27 anos, quando sou convidada, quando me lançam esse desafio. Era algo que eu sempre tive um gosto especial. Portanto, eu dizia desde muito pequenino que um dia gostava de ser presidente de Junta de Freguesia. E surge exatamente o desafio a-me lançado, embora eu na altura tenha considerado que pudesse ser ainda um bocadinho precoce para o assumir. Hoje em dia sinto que o assumi na altura ideal. E sinto porque tentei contrariar um bocadinho este processo que temos deste meio de envelhecimento da população. Portanto, trazer ideias novas, trazer novas dinâmicas e, portanto, também renovar um bocadinho a imagem que a freguesia transparece para fora. Portanto, o desafio surge então por volta dos meus 27 anos. Assumi,
felizmente tive a confiança das pessoas para o assumir, que era o essencial, e surge exatamente num contexto de trabalhar em proximidade com as pessoas, criar muitas pontes, muitos laços com as pessoas, porque num contexto como o nosso, só assim é que se consegue fazer algo diferenciador com este trabalho de união, evitar que a Junta de Freguesia seja um órgão político. Foi um desafio grande também, afastar toda essa parte desta dinâmica do dia-a-dia e depois criar esta ponte com as pessoas. Vilarinho de São Roque é um sítio onde é muito fácil exercer a atividade da Junta de Freguesia, porque é muito familiar. Nós sentimos em casa cá. Portanto, eu não nasci nesta aldeia, mas é como se tivesse nascido. Portanto, sempre cá venho, sinto um carinho muito grande. Por vezes venho cá de manhã para resolver uma situação simples. Fico para almoçar com as pessoas, passo cá à tarde. E, portanto, todo este contexto acaba por fazer com que tudo aconteça naturalmente. Vão acontecendo obras, evidentemente que vão, mas vão sempre neste contexto natural. As pessoas é que vão decidindo quase o que é que é importante, o que é que se deve fazer e vamos seguindo esse rumo de forma muito natural. O que é que acha que tem permitido a esta aldeia Sim, manter-se aqui? eu dizia há pouco que nós temos uma característica, ou pelo menos eu considero que temos, que somos muito bairristas. Portanto, nós temos muito orgulho das nossas raízes, gostamos muito de dizer que somos de cá e temos esse gosto. E eu acho que esse gosto vai sendo cultivado e vai passando de pais para filhos. Portanto, as pessoas habituam-se a gostar de dizer que são de cá, gostam de cá estar. É evidente que depois a vida também vai tendo aqui alguns momentos em que esse gosto não é suficiente para cá se permanecer, mas à mínima ocasião acredito que grande parte da população, ou melhor, eu acredito que se perguntarmos a toda a população se prefere ficar cá ou sair, a população prefere ficar. Evidente, depois as circunstâncias da vida fazem com que tenham que se tomar outras opções por vezes. Quais são assim os momentos que destacam? As atividades, as festas, procissões, qualquer... Pronto, a nível de dinâmica da freguesia é evidente que acontece muita coisa em torno das festividades. Né? Temos aqui uma componente religiosa que acaba por criar dinâmicas muito grandes a nível das localidades, ou seja, dentro da freguesia todas as localidades têm a sua dinâmica que surge muitas das vezes associadas a festividades religiosas, em que Dia do Santo, não é? A procissão. Dia do Santo, com as festividades todas associadas, com a procissão, a banda de música, as habituais festejos populares. Portanto, acaba por criar dinâmicas muito interessantes, sendo que grande parte delas surgem no momento em que muitos imigrantes, muitas pessoas que saíram, vêm cá passar alguns dias. Portanto, as férias também das pessoas que saíram acabam por ser um bocadinho agendadas em função desses festejos e acaba por ser um verão aqui recheado de pessoas. Portanto, no verão a freguesia ganha muito mais gente, ganha uma vida diferente, como acontece um bocadinho por todo lado, mas cá acaba por se notar um bocadinho mais, porque realmente aumenta aqui muito a densidade populacional nesse período e é num contexto sempre de muitos eventos, muitas festas. Temos a felicidade também de ainda ter muitas pessoas a colaborar com as coletividades, portanto, que costumamos dizer que é por carolice, as pessoas dedicam-se a muitas causas e acabam por criar muitas dinâmicas na freguesia. Ao longo de todo o ano, vivemos de um período um bocadinho excepcional, mas ao longo de todo o ano, todas as datas acabam por ser celebradas com muitos apontamentos e, sobretudo, com muitos encontros entre as pessoas, que é o que acaba por ser diferenciador. As pessoas conhecem-se todas umas às outras, facilmente se encontram aqui em torno da igreja, acaba por ser um ponto de encontro muito usual e acabam por gerar essas dinâmicas ao longo de todo o ano. Muitas pessoas imigradas aqui na freguesia. Sim, não lhe sei traduzir isto em dados, mas há uma fatia da população não tão recente, portanto estamos a falar de uma imigração que aconteceu já há alguns anos atrás, mas que ainda se traduz numa fatia interessante da freguesia que está imigrada. E regressam ou... Vem cá gozar a sua reforma. É, não é? Mas os filhos já não ficam? Dificilmente. Portanto, os filhos acabam por constituir famílias lá fora, muitos deles também já nasceram lá fora e acabam por criar lá as suas raízes também. Embora venham cá todos visitar as aldeias, a freguesia, mas os filhos, portanto, a segunda, terceira geração, já acaba muito por ficar lá. Que mais-valias é que vê nesta classificação ou na integração da aldeia de Vilarinho nesse grupo das aldeias de Portugal? Eu tive o privilégio portanto, de entrar neste processo, já quando o processo já ia a meio. Portanto, estou na Junta de Freguesia há cerca de 5 anos e, nessa altura, Vilarinho de São Roque já era classificado como aldeia de Portugal. A principal vantagem que eu noto, a nível da aldeia, acaba por ser nas pessoas. Portanto, as pessoas sentem-se motivadas para esta finalidade. Portanto, sentem-se úteis,
sentem que estão a participar para divulgar algo do qual têm muito orgulho e, portanto, sinto que veio trazer essa dinâmica à população, veio trazer o estímulo para demonstrar aquilo que cá temos, portanto, e fez com que as pessoas sentissem que a aldeia tinha um valor acrescido. Para as pessoas já o tinham, mas fez com que as pessoas percebessem que quem não está cá, portanto, quem vê a aldeia, também valoriza muito a aldeia. Isto acabou por traduzir um sentimento muito, muito bom nas pessoas, que se juntaram, que se uniram bastante para produzir aqui um conjunto de atividades que fossem condizentes também com essa classificação. Além do capital humano, que eu acho que é o maior capital que tanto a aldeia como a freguesia tem, sem dúvida que a nível gastronómico é um ponto de referência. Portanto, temos aqui a tradição dos fornos a lenha, sobre o qual temos aqui bastante especialistas. Portanto, isto acaba por ser algo que os mais velhos tentam passar agora para os mais novos, como sendo algo de valor e algo que é muito reconhecido por quem nos visita. Numa próxima vinda, sim, recomendo vivamente. Portanto, acaba por ser também uma mais-valia. Depois temos aqui um património cultural associado também ainda a muitos costumes, portanto, que também os mais velhos vão tentando passar para os mais novos. Alguns desses hábitos com alguma dificuldade, tanto a nível de banda de música, como a nível de reis folclórico. Portanto, existe aqui um conjunto de hábitos e de costumes que vão sendo transmitidos. A freguesia tem rancho? Sim, e banda? Tem rancho folclórico, tem banda de música também. Além disto, existe, como é evidente, um património natural muito grande. Portanto, nós somos uma freguesia com uma baixa densidade populacional, mas somos a terceira maior freguesia do concelho, de Albergaria à Velha, com uma área bastante grande, em que acabamos por ter aqui um património natural que recentemente tem vindo a ser muito explorado e muito aproveitado, com espaços de lazer, e há um aproveitamento, no bom sentido, aproveitamento turístico aqui muito grande dessa vantagem que nós aqui temos. E de uma forma assim muito resumida... Não vê o turismo como uma ameaça? Não, vejo como uma oportunidade. Temos crescido muito nesse âmbito, portanto, temos tido aqui fruto de um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 10, 15 anos, aqui uma aposta muito grande aqui nos espaços de percursos pedonais, espaços de lazer. Turismo de natureza, não é? Turismo de natureza, portanto, tirando aqui muita proximidade também com os rios, porque a freguesia é atravessada por um conjunto de rios. Portanto, há aqui um trabalho e um envolvimento da população também nesse sentido, em que tem valorizado muito e dignificado muito aquilo que é a freguesia em si. E em que Vilarinho acaba também por ter aqui sendo parte muito significativa e muito integrante dessa divulgação. Tivemos agora uma experiência muito interessante, que foi neste período de pandemia, em que as pessoas se restringiram muito a nível de deslocações e em que na nossa freguesia aconteceu o contrário. Portanto, o facto de termos aqui um património natural grande e de qualidade fez com que muitas pessoas procurassem aqui a tranquilidade, o refúgio aqui da nossa freguesia para visitarem ao longo destes últimos 2 anos a freguesia. Nós temos muitas habitações na freguesia que, como é evidente, ficaram sem residentes e todas elas foram vendidas. Portanto, haverá aqui 1, 2 que estarão por vender, porque aquilo que se verifica neste momento, todas essas habitações ou ficarem como habitações secundárias, dos tais imigrantes, de pessoas que saíram da freguesia, ou então de pessoas que simplesmente procuram para reabilitar o prédio em si, para terem um sítio onde possam vir descansar, porque a tranquilidade que nós aqui temos também é uma vantagem muito grande para quem gosta. Se não temos oferta para, neste momento, quem quiser comprar uma casa na freguesia, muita dificuldade. Mas isso também deve ter criado alguma especulação, não? Sim, mas estamos a falar de muitos prédios que também já estavam aqui a entrar num estado de alguma degradação, portanto, a exigir uma intervenção também já é algo dispendiosa por si, portanto. Mas efetivamente não temos essa oferta neste momento porque está completamente esgotado. Quer dizer, a produção agrícola já não é, continua a ser uma atividade, mas há uma tendência para desaparecer, não é? Sim, a produção agrícola é para autoconsumo, portanto não temos aqui uma produção agrícola comercial, por assim dizer. A parte que temos a nível de maior produção é florestal. Temos aqui acaba por ser aqui uma mais-valia para grande parte da população, portanto, grande parte da população tem um eucaliptal, um pinhal, de onde retira também alguns rendimentos, e depois associado a isso, como é evidente, muito trabalho de exploração florestal. Os incêndios são uma ameaça, não é? Uma ameaça, daí que também Vilarinho de São Roque tínhamos desenvolvido aqui um trabalho que foi referenciado como aldeia segura, portanto é uma das aldeias de Portugal em que efetuamos aqui um conjunto de dinâmicas a nível de prevenção. Efetuamos anualmente um simulacro em que criamos as dinâmicas na aldeia. Temos referenciado todas as pessoas da aldeia com necessidade, desde necessidades de mobilidade, animais de estimação,
criação de pontos de encontro na aldeia, a criação de zonas de refúgio, portanto, tudo isso está implementado. É efetuado esse simulacro anual, onde as pessoas são convidadas também a executar essas dinâmicas, para que num cenário de catástrofe tenhamos pelo menos alguma organização e algum discernimento. Há muito tempo que não passa por aqui ou Sim, não tem tido esse... há cerca de uns 10 anos, sensivelmente. Portanto, tenho o privilégio que desde que estou na junta não ter acontecido nenhum. E eu acredito que é fruto de um combinar de coisas, desde logo da mentalidade dos proprietários, que acredito que também mudou e as pessoas estão mais sensíveis para estas causas, para algumas imposições legais que também surgiram e que visaram diminuir as consequências desses incêndios florestais, e depois também para uma melhoria bastante significativa na eficiência daquilo que são as nossas entidades de apoio, desde bombeiros, proteção civil, tudo isso. Há uma maior sensibilização da população também, sem dúvida que há, mas depois também há aqui outro fator, que é o fator sorte, que também será sempre necessário em situações destas. E em relação, por exemplo, à gestão da água? Sim, portanto, de uma forma teórica, a Junta de Freguesia não tem responsabilidade sobre este tipo de meio. Portanto, isto é algo, regadios tradicionais, suponho que seja isso que estamos a falar. Portanto, eram utilizados em massa antigamente para o cultivo das terras, em que havia aqui os proprietários dessas terras, portanto, os agricultores, alguns deles tinham direito à água em determinados dias, a determinado número de horas, e, portanto, entre eles tinham o dever e a obrigação de zelar por esses regadios, tirando o proveito depois nessas horas. É evidente que com uma diminuição do interesse nesta atividade, na atividade agrícola, estas infraestruturas foram sendo mantidas com muita dificuldade. E é aqui que surge a Junta de Freguesia, como um meio também para tentar manter e tentar incentivar as pessoas a manterem algum do nosso património, porque os regadios tradicionais acabam por fazer parte também do nosso património, e nós, sempre que possível, surgimos aqui como uma ajuda complementar, uma ajuda extra para que as pessoas se sintam pelo menos motivadas a manter aquilo que ainda têm neste momento. Sim, o associativismo é algo que nós temos, é um ponto forte da nossa freguesia. Portanto, temos diversas coletividades, todas elas dependem da boa vontade das pessoas, como é evidente, mas é um ponto forte da freguesia. Da nossa parte, Junta de Freguesia, nós limitamos a abrir as portas da Junta de Freguesia. Portanto, sempre que há uma necessidade, as coletividades, as associações chamam-nos de uma forma de falar. Portanto, ou convidam-nos, por assim dizer, a participar, e acaba por ser esta dinâmica e esta interação constante que produz estes frutos, tanto a nível de conservação, a nível de inovação. Normalmente, todas as decisões que a Junta de Freguesia toma são partilhadas. Portanto, não as tomamos de forma autónoma. Partilhamos com as pessoas, partilhamos com as coletividades, tentamos gerar algum consenso e, a partir daí, depois tudo surge naturalmente. Porque as associações podem ter esse papel de ajudar a preservar, lá está, por exemplo, a gestão da água. Não está escrito em lado nenhum, não é? Não está registado em lado nenhum e, portanto... Está escrito. Está escrito, pronto. Há escrituras disso. Porque um dia estas pessoas desaparecem, não é? E já ninguém se lembra como é que... Existia uma entidade que, entretanto, acabou por se esvanecer um bocadinho, que eram as juntas de agricultores, em que as juntas de agricultores eram compostas pelos proprietários dessas terras, que se serviam desses regadios tradicionais, e em que nomeavam um conjunto de pessoas para serem os responsáveis por todo esse processo. Efetivamente, existiam documentos onde as pessoas tinham descrito o número de horas, tudo o que tinham direito, bem como as obrigações a que também estavam sujeitas. Só que, com este desinteresse gradual que foi existindo, esses papéis deixaram quase de fazer sentido. É evidente que são os documentos pelos quais nós nos devemos reger em caso de alguma dúvida ou em caso de algum litígio, mas nós neste momento queremos é que se preserve e, portanto, a boa vontade das pessoas acaba por ser, por vezes, insuficiente para preservar essas infraestruturas, e então temos que ter um papel mais ativo, desaparecendo esse elemento que eram as juntas de agricultores. A Junta de Freguesia tem a obrigação de ter aí algumas responsabilidades. E o que vocês faziam quando eram crianças em termos de brincadeira e o que era diferente em relação ao que as crianças fazem hoje? Okay. A grande diferença que eu noto, e noto-a também agora sendo pai de uma criança que mora onde eu morei, e sinto diferenças como é evidente. A grande diferença é mesmo a liberdade. Eu acho que havia uma despreocupação muito grande. Nós dizíamos aos nossos pais que íamos sair para brincar na rua, e os nossos pais ficavam tranquilos, sabiam que nós estávamos perto de casa. Hoje em dia, se calhar uma criança que pensa em vir brincar para a rua assusta logo aqui
os pais e todos que estejam responsáveis. Portanto, a grande diferença que eu noto é a liberdade. E depois o confinamento, nós éramos muito mais, as nossas brincadeiras eram brincadeiras de rua, de ar livre. Neste momento temos os jovens muito mais agarrados ao telemóvel, aos videojogos, ao computador, portanto esta é a grande diferença que eu noto. Nós tínhamos a bicicleta, tínhamos a bola de futebol, hoje em dia também tem, mas se calhar o valor que lhe dão é diferente. Até porque nós na altura não tínhamos mais nada. Só tínhamos mesmo essas. Era só a televisão, a brincadeiras. competição era só com a televisão, não é? E pouco mais, o resto Sim. era. E nós temos isso, ainda se mantém agora, mas temos uma característica muito particular, que é muito particular das aldeias, que é as casas abertas, ou seja, nós facilmente vamos, tanto os adultos como as crianças, mas mais as crianças, muito facilmente vão brincar umas para a casa das outras. Portanto, eu sei que se for à porta agora do vizinho, ela está aberta e eu posso entrar, e há esta facilidade em as pessoas conviverem e trocarem experiências. Isto acontece com as crianças e acontece também com os adultos. Por exemplo, nós a nível de freguesia, nós tínhamos um número muito elevado, falo uns 8, 9, 10 cafés, portanto todas as aldeias tinham os cafezinhos, isso foi-se perdendo também, deixou de ser viável, deixou de existir. Nós neste momento em toda a freguesia, por exemplo, temos 2 cafezinhos, não, 2 cafés. Aqui em Vilarinho não existe. Não existe, já existia nesse período, neste momento não existe. O que faz com que depois as casas sejam o ponto de encontro, onde as pessoas se juntam, onde as pessoas falam, onde trocam experiências, pronto, tudo se faz. Há muito este conceito das pessoas terem a vontade de percorrer as casas uns dos outros. E essa para mim é a grande diferença da minha infância para a infância agora dos mais novos que eu vejo. Deixo o convite para conhecer a nossa gastronomia, já que a enalteci tanto há bocadinho. Numa visita próxima, lanço o desafio aqui à nossa associação, que ela prepara sempre muito bem esses acolhimentos. Deixo o desafio para conhecerem também um bocadinho melhor a aldeia, a freguesia. A freguesia tem em Vilarinho São Roque a aldeia de Portugal, mas tem também um outro conjunto de aldeias, todas com características muito diferentes, porque a freguesia é muito grande, a nível de área geográfica, muito grande, tem 27 km quadrados, sensivelmente, e tem muitas localidades, só que são todas muito diferentes umas das outras. Portanto, são dispersas, umas com mais pessoas, outras com menos, mas têm todas características muito particulares, que é uma experiência engraçada a conhecerem. E em que nós damos muito valor, e eu dei muito valor a isto, quando estive fora. Os anos que estive fora, tive muitas saudades de estar cá. Por isso é que voltei. O que é que destaca, o que é que gosta mais da sua aldeia, neste caso, ou da sua freguesia? A proximidade entre as pessoas, essa é a principal. A tranquilidade, que acho que o meio é propício a vivermos de uma forma mais tranquila. E a qualidade de vida, que eu não a sei explicar, mas que sinto que é muito maior neste território do que num território mais citadino, talvez. A consequência das alterações climáticas sente-se, isso é evidente, tanto pelo nível das águas, pronto. Isso aí é sentido. Aquilo que eu sinto também é uma preocupação muito maior por parte das pessoas também para essas alterações. Quando falamos de alteração de mentalidade, fala-se, por exemplo, nós temos uma mancha florestal muito significativa na freguesia, em que ela, durante muitos e largos anos, sempre foi povoada única e exclusivamente por eucaliptos. Neste momento há uma abertura das pessoas a cultivar espécies autóctones, a dar aqui uma dimensão diferente àquilo que é esta área florestal. Portanto, existe essa preocupação, mas os efeitos são evidentes também, até porque lá está, temos aqui essa parte das pessoas que ainda têm alguma agricultura, e aí os relatos diários são realmente de consequências que fazem com que se notem, faz com que se notem muitas diferenças para aquilo que era e para aquilo que é. Basicamente, onde é que as pessoas vão buscar essas ideias? Portanto, não é? existem muitos incentivos para isso, como é evidente. Portanto, estamos a falar de algo que é transversal a todo o país, e Europa e afins. Existe também, e desde muito cedo, existiu também sempre a nossa abertura e o nosso interesse em implementar essas medidas. É algo que tem vindo a ser feito de forma gradual, porque isto obriga a que se altere alguma mentalidade. É isso, portanto, ações de formação, vocês falam com as Sim, pessoas. sim. Ok. Quando falamos de ações de formação, nós privilegiamos sempre ações de formação práticas. Portanto, exemplificar, começar por pequenos espaços públicos, portanto, demonstrar essa mudança, demonstrar as vantagens dessa mudança, para que as pessoas possam comprovar e ter realmente dados palpáveis de que vale a pena. Pronto, e aos poucos tentando replicar num sítio, noutro, hoje num hectare, amanhã noutro, portanto, tentar criar
este trabalho de forma... Em que espécies? Estava a dizer-nos da floresta, mas isso é replicável para outras Sim, portanto, produções agrícolas, por exemplo? nós ao longo dos últimos 2, 3 anos fizemos um trabalho interessante e foi um desafio grande, que foi a nível de remoção de espécies invasoras. Portanto, aqui junto aos rios, e já que preservamos e valorizamos e tentamos enaltecer aqui o papel dos rios, e foi que iniciamos esses trabalhos, portanto, de substituição de espécies invasoras por espécies mais naturais, mais nossas. Portanto, é um trabalho que começa agora a dar alguns frutos. Há bocadinho, quando falávamos de turismo de natureza, existem muitas pessoas que procuram turismo de natureza, mas não só pela beleza da paisagem, também procuram elementos de valor e interessantes nessa mesma paisagem. Pronto, e algo que também temos vindo a tentar trabalhar, aumentar essa oferta, disponibilizar essa oferta para quem nos visite, para que possa ter uma experiência paisagística, sim senhor, mas também científica, também mais pormenorizada, portanto, para que possa ser uma experiência também um bocadinho diferenciador. Aqui também há um foco muito grande do município nessa vertente, nessa preocupação, que é desde logo o nosso primeiro aliado nesse trabalho. Nós temos feito aqui um trabalho muito interessante com uma associação que é a BioLiving, portanto uma associação que também está assediada aqui no município e que tem como princípio exatamente essa defesa do património natural e em que temos feito aqui muito trabalho em parceria, pronto, acompanhando, claro, tudo o que são diretrizes do ICNF e tudo o que possa ser aproveitado e canalizado para cá. A pesca era uma tradição. Era uma tradição da freguesia. Portanto, não falo de uma pesca em grande escala de rede, mas falo de uma pesca em que as pessoas aproveitavam para conviver um bocadinho também. Pronto, com todas as pessoas, algumas pessoas tinham a sua canazinha, vinham à pesca e acabavam por fazer disso também uma tradição. Com o decorrer do tempo, fruto de poluição, todo um conjunto de situações, esse hábito foi-se perdendo. Os nossos rios estão muito menos povoados a nível de espécies e, portanto, acaba por ser aqui pouco interessante a prática da pesca aqui no nosso espaço, sendo que ainda é mantida, mas numa muito pequena escala. A qualidade dos cursos de água, neste caso dos rios, tem vindo a melhorar ou não, a piorar? Não. É algo para o qual estamos atentos e temos vindo a fazer aqui um trabalho também com quem de direito e com as entidades responsáveis por esta área, mas verifica-se uma diminuição da qualidade da água. Diminuição, sim. Com épocas especiais ao longo do ano em que verificamos realmente um agravamento dessa situação. Mas vocês têm, desculpa, agora é ignorância total, vocês têm fábrica, há polos industriais, por exemplo, nestes cursos de água? Sim, não na freguesia, mas de onde esses rios vêm. Não estando com isso a dizer que esse é o foco da poluição. Sim. Ok. Mas há de ser um dos maiores... Não sei. Portanto, não há dados que comprovem a origem da poluição das águas, mas que ela existe e que é um facto. E acha que isso tem impacto não para a qualidade de vida, mas o tipo de, por exemplo, de oferta turística que podem ter, ou o tipo da própria aldeia, não é? Tem, como é evidente, até porque acaba por condicionar um bocadinho a oferta turística que nós podemos disponibilizar. Nós temos vindo a criar alguns, não são espaços fluviais, mas são zonas, chamamos-lhe zonas para banhos. Okay? Portanto, espaços, inclusive aqui em Vilarinho de São Roque, agora recentemente temos vindo aqui a requalificar aqui um açude tradicional que servia como regadio e estamos a tentar manter-lhe essa valência, mas também dar-lhe uma valência mais de lazer, portanto, porque havia também a tradição, e há bocadinho quando falávamos de quais eram as nossas brincadeiras de infância, havia aqui muito contacto com a água, portanto, muita tradição no verão, de ir para os rios, de brincar nos rios, e isto foi algo que também aos poucos se foi perdendo, fruto da poluição, é verdade, fruto da conjuntura e de outras situações, mas aos pouquinhos tentamos também recuperar e colocar em prática essas memórias. Agora é evidente que não havendo uma qualidade de um recurso natural não condiciona muito a oferta que depois podemos disponibilizar a partir daí. Acredito que também estamos a fazer esse caminho de reversão e, portanto, de melhoria da qualidade. Agora é um processo, que lá está, é um desafio e é um processo longo.